mensagem que a palavra tem poder, mas é o Espírito que aciona. Você vê que na terra não tinha nada, né? Mas o Espírito já pairava sobre as águas, e não tinha percebido isso, né? Foi Deus que disse, haja luz e houve luz, né? E haja porção seca, houve a porção seca. Então, mas assim, o Espírito já estava lá pairando. Então, irmãos, o Espírito está pairando. Está pairando sobre você nesse momento. Está pairando nas pessoas em volta de você, no seu trabalho, na sua escola, na sua cidade. O Espírito está pairando. Mas tem que ter uma ordem de execução, né? Tem que ter uma oração. Tem que ter alguém, né? Deus tem que olhar para a terra e ver alguém com o coração voltado a Ele. Não correndo atrás de tudo como todo mundo corre, né? Mas com olhos nos céus, como a gente cantou nesse hino. Quando alguém fala, né? Quando alguém dá ordem, ligado no trono, quando alguém ora, quando alguém abre a boca para falar Cristo, o Espírito age. O Espírito faz a obra, né? E do jeito que no ventre de Maria não tinha nada, né? Nada. Mas Jesus foi gerado, o Espírito Santo gerou Jesus. Quando você abrir a boca e pregar o evangelho e a pessoa invocar, ó Senhor Jesus, dentro dela não tinha nada, né? Mas aí vai ser gerado o Senhor Jesus. Entendeu? Não é o quanto você explica, não é o quanto você sabe, mas é o Senhor te usar para ser um canal de espírito, né? E isso é rico demais, porque eu já tive duas experiências de sentar com um amigo meu e falar, você é inteligente, você vai entender 3 horas explicando a Bíblia para ele. 3 horas mesmo, né? O jeito, modo de falar. 3 horas mesmo. Ele levantou, você me convenceu. Foi embora, né? Então convenceu, mas não converteu. Entendeu? Convenceu, mas não converteu. Agora o outro, tive alguns minutos, invocou o nome do Senhor comigo, convidei para reunião no sábado. A gente convida sem acreditar que a pessoa vai, né? Eu mesmo não fui, que eu ia ter uma viagem. Ele chegou lá, me ligou. Ô, tô aqui, cara, é aqui mesmo? Não tô vendo você aqui. Falei, caramba, você foi, né? Falei, puxa, minha mãe tá aí, vai te receber bem. Ô, claro, tá bom, né? Desculpa, viajei, né? Mas por quê? Eu falei, ele invocou o nome do Senhor de coração puro e Cristo foi gerado nele. Passou 2 semanas, foi batizado e se firmou no Senhor, entendeu? Então não é quanto você explica, quanto você sabe a sua capacidade, mas quanto você está em Cristo e você abre sua boca e o poder de Deus pelo Espírito, pela palavra faz a obra. Senhor Jesus, glória a Deus. E nessa mensagem, irmãos, essa mensagem, né, nós vimos a mensagem do alimento diário e como os irmãos, né, sabem, só reforçando, nós temos as mensagens do sábado, que é do alimento diário, né, nós vamos tendo comunhão, chutando a semana toda. E do alimento diário é a mensagem que foi dada algum tempo atrás, às vezes é 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? E de domingo temos as mensagens que o irmão Pedro deu na última semana, seja onde for, né? Ou na Colômbia, nos Estados Unidos, em São Paulo, entendeu? Então a gente aproveita, revisa no domingo, tem mais comunhão. Então você pode, né, ouvir, você deve ouvir já no domingo mesmo, ao vivo, quando você puder, segunda ali. Você pode entrar na imersão durante a semana toda. E domingo tem mais comunhão ainda. Ai, que, né? Maravilha, né? Então a gente pode entrar muito na palavra e Deus fala muito conosco. E essa palavra que é dada aos domingos, né, mais recentes, sempre, vai ser dada agora em Piracicaba, quarta-feira, né? Então o irmão Dom, né, acabou de voltar já da Colômbia, deu em São Paulo, amanhã em São Paulo, né? E quarta é Piracicaba, né? É feriado, né? Feriado, quarta-feira, dia 9, né? Aqui no estado de São Paulo. Não sei se você acha que no Brasil não é, né? Mas no estado de São Paulo. Só o estado de São Paulo, né? Então, os irmãos tiveram sentimentos, a gente vai colocar no grupo uma lista se a gente consegue encher um ônibus, né? Para a conferência. Tem vaga, dá para inscrição ainda, né? E aí, né, o valor não é tão, né? Mas assim, vai ficar, a igreja vai ajudar um pouco, vai dar R$ 30 por pessoa, o ônibus, ida e volta para Piracicaba, certo? Valor relativamente baixo, né? 15 para ir, 15 para voltar. A inscrição é 45. Então, com R$ 75, vai e volta e participa da conferência lá, que começa às 4 da tarde. Então, se o ônibus sair daqui umas 2, vai tranquilo, chega bem antes lá. E a reunião vai acabar provavelmente 6h30, 7 horas, né? E volta, 8h30 tá aqui. Tranquilo, né? Então, depois a gente coloca no grupo, os irmãos tenham, né, sentimento para estar ouvindo de perto a palavra, amém? Senhor Jesus, glória a Deus. Tem 670 inscritos. Então. É isso. Para completar. Amém?
Senhor Jesus. Até nessa conferência, meu, essa conferência foi uma conferência especial em São Bernardo do Campo, que é a mensagem de semana, a mensagem 9, né? E uma mensagem anterior, irmão, né, o irmão Pedro tinha falado da emancipação, né? Que é isso, né? E nessa mensagem depois também ele compartilhou para a gente não ter a síndrome do coitadinho, né? Do inferior, do pequeno, aquela coisa toda, né? E então é bem isso. O que é a emancipação? Às vezes ou nós mesmos, ou nós como igreja, nós somos pequenos, né? Embora pouco somos mas sabe, já viu vamos dizer assim? Somos fracos, né? Somos mesmo, somos nada. Mas Cristo está em nós, irmãos, né? Então nós vimos algumas semanas atrás, vimos ali Atos 13 e Atos 15, né? O que tinha em Atos 15? Igreja de Jerusalém, milhares de pessoas, né? Que num dia foi convertido só mais de 3 mil. Então, no mínimo tinham 5 mil. A Bíblia não fala exatamente, mas eram milhares, mais de 5 mil, né? E uma igreja, né? O mundo olha, né? Humanamente falando, uma igreja de 5 mil pessoas, uma igreja o quê? Forte, grande, poderosa, né? Estrutura. Mas você foi ver na prática, elas estavam discutindo, né? Dezenas de milhares, né? Estavam discutindo se podia, se não podia, né? Enquanto que você olha 2 capítulos para trás, Atos 13 tem quem? A igreja em Antioquia, que dá para contar nos dedos, né? Poucos, porque você cita o nome deles ali, né? Simeão, sobrenome Níger, né? Tal, né? E o que eles estavam fazendo lá? Devia ter uns 6, 7. Somos pequenos, somos fracos, somos frágeis. Embora poucos estamos louvando o teu nome, estavam orando desse jeito? Não. Estava orando e jejuando. Enquanto orava e jejuava, disse o Espírito Santo: separai agora Paulo e Barnabé para a obra que tem gerado. Olha que maravilha, né? Então, o que é uma igreja forte? É a igreja que ora, não é aquela que se lamenta, que acha que não pode, que vai para o Espírito, que vai para a palavra, que Deus conta, que nós falamos agora aqui. Herdeiro, isso é herdeiro. Não é só o filho do dono lá lamentando que é isso, que é aquilo, que não consegue. Não, é lá tomando posse da palavra, tomando posse do Espírito, né? Orando e jejuando, o Espírito Santo disse: agora separai Paulo e Barnabé. Então, uma igreja que todo mundo, até os cristãos olham, a igrejinha fraca ali, né? A meia dúzia ali, gerou o apóstolo Paulo. E uma igreja de milhares de pessoas, que as pessoas olham, uma igreja forte, gerou discussão e briga só, né? Então isso é o caminho do Espírito. Isso é o caminho da bênção do Senhor, não é o caminho humano, entendeu? Então o caminho do Espírito é buscar a presença do Senhor com oração, com jejum, com a palavra. E o caminho humano é discussão, é capacidade, é quem entende mais, né? É poder humano, né? Então o Senhor tá nos iluminando quanto a isso. Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos depender totalmente da palavra e do Espírito, né? E jamais nossa capacidade. Senhor Jesus. Então, isso que o irmão Pedro quis passar, às vezes nós pessoalmente, né, achamos assim, que nós não podemos nada, não somos, nunca vou chegar nesse nível, mas o Espírito está em nós. É o penhor da herança, né? Esse poder está em nós. E o que nós precisamos fazer, irmãos, é ouvir da fé, né? Então vamos ver Gálatas 2:19. Amém. Gálatas 2:19 e 20. Mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora em a carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Ó Senhor Jesus. Olha que maravilha, irmãos. Já não sou quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então, nós temos duas árvores, né? Tudo gira em torno das duas árvores de Gênesis.
Então, se você tiver uma dúvida, alguma coisa no seu dia, seja o que for, você lembra que tem 2 árvores pra você ir, né? Você está na dúvida, muda de árvore, né? Tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. É isso, né? A religião, muitas vezes, quer tirar você do galho do mal e para o galho do bem, né? Ou você fala palavrão, meu, não, vamos ser cristão agora, para de falar palavrão, né? Ou você usava essas roupas, muda de galho aqui, vamos usar uma roupa melhor, né? Ou você usava esse cabelo, ou você ia nesse lugar, não vai mais. Tá errado? Não tá errado, né? A lei não tá errada. Mas é ficar trocando de galho, tentando consertar algumas coisas da sua vida para você ser uma pessoa melhor, né? Você pode até conseguir mudar algumas coisas, né? Aperfeiçoar, né? Externamente é o jeito mais fácil, né? Ir lá comprar uma roupinha mais bonita, mais, né? Mais decente e tal, às vezes, né? Mas interiormente, chega nos pôr na nossa vida ali interiormente que é difícil mudar, né? Chega em alguns lugares do nosso interior que a gente sabe que a pedra, né, do coração, difícil penetrar ali. E ali parece que não avança mais, né? Eu testemunhei aqui que pregando evangelho abriu uma casa e a pessoa ali começou a convidar os vizinhos, um vizinho foi e falou assim, que depois de 3 semanas, falou para mim assim, olha, eu nem sei porque eu tô aqui, porque eu sei grego, eu sei hebraico, eu tenho de ministério a sua idade. Mas eu aprendi com vocês a invocar o nome do Senhor. E em poucas semanas, o Senhor transformou minha vida pelo Espírito, coisa que eu estava tentando lutar há 10 anos. Que eu não conseguia mudar. Mas o Espírito está mudando em mim. O Espírito entrou no meu interior pelo nome do Senhor que eu não conhecia. Eu conhecia, mas não invocava. Então, quando você não invoca, quando você não busca o Espírito, né? Por isso que o encargo da imersão, você mesclar com o Espírito, com a palavra, você fica um pouco na esfera do conhecimento. Você sabe o que tem que fazer, mas não consegue. Entendeu? Porque no futebol lá, quem não é muito preparado, né? Já viu aquela expressão que a cabeça manda e o corpo fica? Depois de jogar 1 hora, né? Você vê a bola passando ali, você quer ir até a bola, mas o corpo não aguenta mais. Já viu que a cabeça manda e o corpo fica? Então, muitas vezes nós somos assim, na cabeça você sabe, mas seu corpo não consegue, porque o pecado, né, luta contra os membros, né, como fala Romanos lá. Mas o Espírito, irmãos, ele pode entrar e trabalhar em nós e nos levar muito além do que nós pedimos e imaginamos. Muito além. E fazer uma obra maravilhosa em nós, né? Por isso a gente tem que estar conectado com o ouvir da fé. Sempre, sempre. Nunca se contentar com o que você já viveu ou o que você está vivendo, né? Eu já estou indo para a reunião, tá bom, né? Eu já estou indo para a conferência, tá bom. Eu já estou lendo, tá bom. Mas o que o Senhor quer falar com você naquele momento, né? Naquele momento, né? Teve uma vez, bem jovem ainda, o Senhor me deu, né, lembrando agora, teve primeiras comunhões regionais em Santa Catarina, convidaram a gente para ir, e eu peguei um carro cheio de jovens e fomos, né? Digamos assim, já venceu uma etapa, porque muitos jovens de Florianópolis, aí no 40 Praia, vai querer domingo de manhã, né? Uma comunhão regional, não queria, né? 40 Praia para ir, numa ilha, né? E, né, entendeu? E já tá bom? Tá bom, né? Já foi vencido uma fase boa, né? Já tô indo, tá ótimo. Mas no caminho o Senhor me levou a estar em oração, ouvir da fé. Senhor Jesus, fala comigo, Senhor Jesus, abençoe essa reunião, essa comunhão. E todo mundo no carro conversando, né? Aí o Major perguntou assim, quem vai falar a palavra hoje? Eu falei, não sei, convidar a gente para ir, né? E nós estamos indo. Beleza, então tá bom, não sei quem vai falar. Daí dá uns 10 minutos, o senhor toca no meu, você vai falar. Aí eu vou falar? Que jeito eu vou falar? Você acha que se eu fosse convidado para falar, os irmãos iam falar, né? Ia me falar, pelo mínimo avisar, né? Na minha lógica humana, no mínimo me avisar um pouco antes, né? Não vou falar não, você vai falar. E você vai falar isso, isso, isso. Me deu uns 5, 6 pontos, uma sequência assim, né? Amém.
Fiquei né? Cheguei lá, canto um hino, canta 2 hinos, canta 3 hinos, e eu sentado, né? Aí acabou de cantar uns 4 hinos assim, o irmão chega, você pode dar a palavra aí? Eu falei, pô, não avisou nem quando eu cheguei, né? Né? Falei, amém, amém, amém. Levantei, né? O que o Senhor falou para mim no caminho, falei para os irmãos, entendeu? E graças ao Senhor a palavra foi o poder, não foi eu nunca nada, eu nem sabia, entendeu? Eu preparei, né, uma semana antes, eu estudei, né? Eu me inteirei. Claro que quando a gente está preparando, né, quando o Senhor, né, sabe o que aconteceu, a gente entra na palavra, né? Mas é o Espírito que faz, entendeu? Então, no seu dia a dia, irmãos, você está ali, né, leu a imersão, leu a Bíblia, leu o alimento diário. Se o Senhor tocou, não tenha medo. Abra a boca. Abra a boca. O Espírito vai fazer. Às vezes a pessoa primeira que vai, né, a que vai na hora ali zombar de você, né, e tal, depois ela vai te procurar, entendeu? Já aconteceu comigo. Ah, mas na sua igreja lá, se tiver álcool eu vou. Falou pra mim assim, né? Ah, então tá bom, né? Aí depois passou uma semana, pelo amor de Deus, ora pro meu sobrinho. Meu sobrinho tá quase morrendo, entendeu? Aí vamos orar, claro. Eu vou zoar com a cara dela que nem ela zoou da minha? De jeito nenhum, né? Vamos levá-la para Cristo. Senhor Jesus. Então, irmãos, essa questão da lei da fé é muito importante para ter a visão geral. Tem uma imagem que foi passada nessa mensagem. Pode projetar, por favor? Uma data? Tem uma linha do tempo ali que a gente precisa. Tá ali? Tem uma linha do tempo que é legal a gente entender onde estamos inseridos, né? Porque a lei, ela foi bem batida essa semana e nessas mensagens de Gálatas, né? Porque como nós estamos estudando aqui, tudo veio porque os judeus não viram o evangelho, né? Os judeus, eles até aceitaram, né, os judeus serem convertidos e tal, mas algumas coisas tem que praticar, então eles não viram como um todo. Então, isso é um alerta para nós. Se você não viu como um todo, não se contente assim. Ah, tá bom já, isso aí, né, vai diante do Senhor e pergunte para Ele. Lendo os livros, uma vez da Timania, ele fala assim, tem perguntas que Deus demorou 6 anos para me responder, que eu não entendia. Falei, puxa, às vezes eu leio, eu não entendo e passo batido, né? Ah, tá bom, não entendi, tá bom. Continua a leitura aí. Mas ele ficar perguntando pro Senhor, perguntando, até o Senhor dar a luz para ele. Então, irmãos, não fica assim, né? Se tem uma coisa na igreja que você não viu ainda, né? Não vou nem falar de concordar, não concordar, né? Fala de ver e não ver, né? Ou às vezes você você não gosta muito, não concordo. Não fica, tanto isso aí deixa para lá, não quer saber. Ou até, às vezes, criticando, às vezes falando, mas vai diante do Senhor, né? Senhor, porque o Senhor, né, tem sobre esse ponto, tem sobre essa prática, tem sobre isso, o que o Senhor quer falar comigo disso? O que o Senhor tem para mim disso? Né? O que talvez eu não compreendi desse ponto ainda? O Senhor vai iluminar você, entendeu? O Senhor vai trazer luz para você. Porque embora somos todos filhos de Deus, e herdeiros, né? Estou vendo essa sala aqui só de herdeiro, né? Não só filho de dono, né? Estamos sendo herdeiros. E amém, obrigado. Embora muitos, cada um aqui é um filho único de Deus. Sabia disso? Como você prova isso na Bíblia? Que embora, né, todo mundo é filho único de Deus. Sabe como você pode provar? Uma das passagens da ovelha perdida. Tem lógica um pastor empresário, né? Dono de 100 ovelhas. Deixar 99 para buscar uma. Se fosse empresário na conta ali, perdi 1%, tá bom, né? Ele vai na logística lá, 1% tá na margem, né? Ou tem um gapão aí com 100 mil pallets, perdeu 1.000, tá no lucro ainda, vamos guardar dos 99 para não perder mais, né? Mas tá no prejuízo ainda, tá bom, né? Mas não, ele deixou com alguém as 99 e foi buscar uma. Mas qual que é a lógica disso? Mas é uma só, mas para ele é única. Então, para Deus, você é um filho único, não é mais um. Que, eu vou parar, eu vou para cá, vou para lá, mas
sou um filho, só mais um filho mesmo, não tem problema nenhum, né? Eu não sou ninguém. Para você é um filho único, você é um filho único de Deus. Deus ama você, e quando ele estava na cruz lá, ele podia muito bem sair, mas ele ficou pensando em você. Você estava no coração dele lá. E ele ficou até o fim pensando em você. Então ele ama você. E quando você acorda, ele tá esperando para você para falar contigo, né? Nossa, acordou. O que ele vai fazer, né? Ó, o Senhor Jesus vai pegar o celular. Pegou o celular, né? Ai. Agora eu vou esperar um pouquinho que ele vai pro Instagram, depois vai pro YouTube, depois vai pro WhatsApp, depois não sei o quê, mas daqui a pouco ele vai lembrar. Daí bateu a fome. Não lembrou ainda, vai comer, né? Daqui a pouco ele vai lembrar de mim, né? Agora eu estou correndo pro trabalho. Mas agora no caminho ele vai lembrar, né? Ele vai esperando, vai esperando, vai esperando, até você voltar o seu coração a ele, né? Amém? Vamos ver essa a ordem, a linha, é muito interessante isso aqui. Então você vê que na criação do homem ali, já tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden. E Deus, né, o coração dele foi que lá do começo já escolhesse a vida. Entendeu? Era isso. Escolher a vida, né? A vida de Deus entrar no homem e já ia vir a Nova Jerusalém. Sabia que a Bíblia tem quantos capítulos se acontecesse isso? Né? A Bíblia tem todos esses. Se tivesse o homem escolhido a árvore da vida, ia ter quantos capítulos? 2? 4? Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. Né? O homem ia comer a árvore da vida, e a vida ia crescer no homem plenamente, e já ia ter a volta do Senhor, já o reino, né? Completamente, a transformação completa. Que a Nova Jerusalém não é uma cidade de ouro, né? Ouro é natureza divina. Então o que João viu lá é os cristãos transformados. Entendeu? Ele não viu mais barro, ferro, né? Que tipifica a natureza humana. Ele viu ouro, prata e pedras preciosas. É o trabalhar total de Deus, né? E 144 mil é 12 vezes 12 vezes 12, 12 mil vezes 12 mil, né? Que é as medidas. E 3 vezes 4, né? 3 mais 4 é 7, é o número perfeito, é Deus mais o homem, salvação. E 3 vezes 4 é 12, é perfeição, que é Cristo trabalhado em nós. Então 144 é 12 vezes 12. Mas depois deixa eu outra mensagem isso aí, né? Mas eu só quero dizer que é Cristo totalmente transformado em nós. Então a Nova Jerusalém, assim, mas nunca que eu vou estar lá. Sabe que você vai estar lá? Porque João já te viu lá. Porque João viu cada um de nós lá. Está na Bíblia. João não viu uma cidade, João viu a gente lá, irmãos. Né? Se a Nova Jerusalém são pessoas, que pessoas que ele viu? Os filhos de Deus, os salvos. Entendeu? Todos, você estava lá, sabia? Vocês estavam lá, né? Tá todo mundo lá. Então, isso que o Senhor queria. Mas o pecado entrou, não foi uma coisa que saiu do plano de Deus, mas, né, foi para mostrar, de um lado, o amor de Deus por nós, né? Que Ele não desistiu de nós e foi até o fim. E nesse caminho, nesse meio caminho, né? A lei entrou, não como as regras, para a gente, né, para buscar, né, para a regra de padrão que os judeus têm, mas é como um aio, né, um tutor. As famílias, né, mais abastadas, até algumas também até hoje, às vezes o pai, que era o rei e tal, não conseguia cuidar do dia da criança, punha um tutor, né, até atingir 18 anos, 17 anos, né, para ensinar ele, né. Mas o que ele queria mesmo era a educação do pai e a vida dele crescer, para ele sair desse tutor, né? Vai ficar com tutor a vida inteira? Não. Então a lei veio para segurar, né, para poder ter um limite, mas o objetivo é Cristo, né? Era Cristo vir e salvar todos. Senhor Jesus. Então, né, Cristo veio ali, né? Primeiro, né, teve a Arca de Noé, né? 3.000 anos, depois veio a Torre de Babel, o chamamento de Abraão, né? E depois de 430 anos que veio a lei. Então a fé, o chamamento de Abraão pela fé foi muito antes da lei, né?
E depois da cruz de Cristo, ó, a dispensação da lei. Aí que veio a era da fé, o Espírito concedido à igreja, né? E a igreja vivendo a realidade como Cristo. Então, tudo que era uma sombra, hoje é a realidade. Isso que é maravilhoso na Bíblia, né? Cumpriu a realidade. Então, assim, tudo na Bíblia, do Velho Testamento, é uma sombra do que é a realidade de hoje. Você pegar o tabernáculo, irmãos, é rico demais o tabernáculo. Quem estuda na letra ali, que legal, né? Tinha a bacia de bronze, tinha o altar de incenso, tinha isso, mas cada detalhe ali é uma sombra da realidade de hoje. Só duas, só que né, o tempo não permite, mas a bacia de bronze é o único item que não tinha medida. Deus não deixou medida. A ordem, por quê? Tipifica a misericórdia de Deus, que não tem medida. O altar de incenso, onde que ele ficava? No centro geométrico do altar. Né? Que é o centro geométrico, é você pegar as duas pontas, cruzar, fazer um X, é bem o centro do altar. Então mostra que a oração tem que ser o centro da nossa vida e o centro da igreja. Entendeu? Então tem muitos detalhes ali, ricos demais, que é a nossa realidade hoje. Então Cristo, ele não quer que você, né, que fala essa mensagem aqui, não quer que você conheça, só saiba, tal, mas tenha a realidade da vida dele no seu viver, na sua vida. Tome pela fé, né, a palavra, o Espírito, e saia dessa questão da lei, do conhecimento, né? E dessa questão de que eu não posso, que eu não tenho. O Espírito está em nós, irmãos, né? Vamos ser herdeiros, Senhor Jesus. Então, vamos ler deixa eu ler aquele versículo. Aquele versículo que a gente leu agora há pouco, né? Logo já não sou quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo entregou por mim. Senhor Jesus. Irmãos, voltando ao tema herdeiro, né? E já concluindo para passar para os irmãos desfrutarem também. Essa mensagem, o encargo do irmão de emancipar, de sair dessa questão eu sou coitadinho, sou pequeno. Eu vejo que o Senhor está nos levando, isso queria concluir para os irmãos. Muitas vezes nós criamos uma rotina, né? A palavra rotina, muitas vezes, ela nunca é bem vista, né? Vamos sair da rotina? O pessoal fala, né? Você gosta de rotina? Geralmente as pessoas não gostam muito de rotina, mas na verdade, a gente cria uma rotina que nós gostamos, né? E tem alguma coisa que você não gosta, você tira sua rotina. De um jeito ou do outro, você tira. Então, você cria uma rotina para você ali, confortável para você. É criar aquela zona de conforto, que para você tá bom daquele jeito, né? E às vezes, a sua busca ao Senhor, você como filho de Deus, você tá naquela rotina que tá bom para você, né? Que tá confortável, assim, tá satisfatório. Eu buscar Deus algumas vezes por semana, eu ir nas reuniões, eu ler, né? Entender, fazer uma oferta ali e tal. Tá na minha zona, né, de conforto e tá bom, né? Mas o Senhor te chama essa noite, irmãos, para você sair dessa esfera e dar um nível para cima. E não se contentar só filho de Deus, mas ser herdeiro de Deus. Vamos dar um salto para cima? Né? E não é pela sua capacidade, mas é pela palavra e pelo Espírito. Por isso o Senhor está dando caminhos para nós, para todo momento estar voltado a Ele. Né? Está dando a imersão, está dando, né, os livros, está dando a Bíblia, o Espírito, o invocar. Tudo contribui para a gente estar sempre buscando a presença dEle, um item a mais. Né? Não vamos ser aquele irmão elástico, conhece o irmão elástico? Que está folgadão, o elástico está folgadão para lá e para cá, né? Aí quando aperta, ô Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, né? Só busca quando aperta, né? Quando puxa. O que é quando puxa? Às vezes fica doente. Ô Senhor Jesus, me cura, misericórdia, pelo amor de Deus. Bate o carro, ô Senhor, nossa, meu Deus do céu, arrumar o carro. Uma conta que aperta e tal. Só busca no desespero. Aí você cresce e tal, mas precisa disso, né? Não é bom estar buscando todo dia, queimando toda hora, imergindo, tá na presença do Senhor, tá buscando o Espírito. Aí a gente vai sair desse nível e dar um nível além, dar um salto além na busca e na presença com o Senhor.
Então, vai diante do Senhor, Ele vai falar contigo para você ter algumas metas, né? Ó, essa semana, puxa, eu consegui ler o alimento diário de verdade mesmo, parar, né? Seja no ônibus, seja no trabalho, no almoço, mas 2 vezes que eu consegui ler e orar, ler o versículo de fato, né? E a imersão eu consegui fazer 1 vez. Mas vamos avançar essa semana, Senhor, eu quero, Senhor, ler o alimento diário mais 2 dias, pelo menos. Eu quero ler todo dia, mas que pelo menos eu vou ler mais, né? 4 dias e fazer a imersão, pelo menos ler a imersão todo dia. Senhor, eu quero avançar nisso, Senhor. E quero anotar o que eu ganhei. Para consolidar em mim isso, né? Você vai avançando assim diante do Senhor, vai buscando a presença dEle, Ele vai te levando em posições maiores. Entendeu? E no seu interior e no seu exterior vai te levando, né, dando poder para você servir mais e mais. Então, não seja, né? Para a gente concluir voltando lá em Antioquia, né? A igreja que podia ser uma coitadinha, né? Somos poucos irmãos, né? Dá para contar no dedo. Com certeza é muito menor que nós aqui. Não dá para contar no dedo, não dá para falar os nomes dos irmãos aqui mais, né? É muito menor que a gente. Mas não estavam lá lamentando, somos poucos, né? Somos coitadinhos, não. Estavam lá orando e jejuando, buscando o Senhor. E eles foram importantíssimos para gerar o apóstolo Paulo, que mudou a história da igreja e da humanidade. Foi útil para a edificação da igreja até hoje. Então, irmãos, o Senhor pode usar muito mais do que você pensa e você imagina. Muito mais, né? Como usou muitos na história já também. E hoje, na era final, na era de mais trevas, né, que o mundo está virando, como Noé, né, fala que os dias vão ser maus, né, e vai caminhando para uma escuridão total, as trevas. O Senhor precisa de jovens, de irmãos, de intendentes, né, de adolescentes, de crianças, que vai para o outro lado, né, que vai para o outro lado, que realmente viva a realidade para poder gerar o filho varão e o Senhor ter com quem contar para a sua volta. Amém? Isso só o Espírito, irmãos. Só o Espírito, né? Só o Espírito pode nos fazer brilhar nesse mundo. Não é conhecimento, não é autodisciplina, capacidade. É o Espírito fervendo em nós. Amém? Ó Senhor Jesus, vamos ter esse passo diante do Senhor de fé e Ele vai nos levar, né, para um salto a mais, para a gente realmente ser herdeiros de Deus, viver como herdeiro, interessado nas suas coisas, não usando Deus para minhas coisas, né? Eu preciso de Deus agora para poder conseguir isso. Não, para Deus viver em nós ricamente. Senhor Jesus, glória a Deus, o Senhor possa nos abençoar e a gente possa seguir na palavra do Senhor, né? Amém. Temos um tempo bom para reunir em grupo, né? Vamos compartilhar aberto ou em grupos? Grupos? Aí no finalzinho, irmãos, vamos fazer isso. Vamos depois lá no local, depois acender a luz lá. Nós vamos fazer uma oração lá dentro, né? Estamos na reta final do salão, do local como um todo aqui. Vamos orar para o Senhor abençoar, né, essa reta final, é o melhor caminho. Bom, amém. Amém? Amém. Pode virar as cadeiras aí e fazer pequenos grupos. Amém. Você está aqui com o irmão.